a quem nós temos ouvido cada noite, ele não pôde vir hoje. E ele falou: pastor, por favor, fale em meu lugar. Então, amanhã, com a graça de Deus, ele estará aqui de novo, né, continuando todos os temas. E ele me pediu que falasse de um tema aqui especial nesta noite. Daqui a pouco eu vou falar qual é o tema. Mas eu quero primeiro dizer o seguinte: toda segunda-feira à noite, minha esposa e eu vamos à casa de nossos amigos de oração. Na casa do João, da Lucimar, do Pablo e da Isabelle. E aí hoje eu mandei um recadinho para ele: João, hoje nós não poderemos ir à sua casa. E ele disse: então eu vou com o senhor na igreja. Está ali. João, por favor, se coloque em pé você, Lucimar. Cadê o Pablo? Foi lá para a sala das crianças, né? O Pablo tem 9 aninhos e ele é 11 aninhos, e ele é o primeiro a encontrar as passagens na Bíblia, né? E ele diz a página, né? Quando o pai dele erra a resposta, ele fica todo feliz porque ele acerta, né? Muito obrigado por estarem aqui, que Deus continue abençoando vocês. E na segunda-feira que vem estaremos juntos lá. E estão convidados para vir amanhã também, tá bom? Tem mais alguém aqui que está com o seu amigo de oração do lado aí? Levanta a mão para eu ver. Olha só que bênção, né? Dá um abraço no seu amigo de oração. Eu tenho certeza que tem orado por ele cada dia, né? Que você sinta cada dia que Deus te protege, te guia, te guarda e te conduz. É muito importante orarmos uns pelos outros. E eu achei muito bonito, né, esse título, Amigos de Oração. E tem alguns aqui, tem até uma camisa bonita, né, escrito Amigos de Oração. Muito bom isso. Bem, o tema que o pastor Paulo me pediu para falar é sobre os sinais da volta de Jesus. Você já ouviu falar que Jesus vai voltar? Você acredita nisso? Amém? Foi Jesus que prometeu, né? Ele disse, antes de subir ao céu, ele falou assim aos discípulos: virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Foi uma promessa que ele fez. Está lá em São João, no capítulo 14. Mas alguém que poderia me dizer, alguém se lembra qual a data da volta de Jesus? Quando é que Jesus vai voltar? Não lembra? Não. Ah, ninguém sabe? Ah, não? Alguém sabe? A irmã disse que ninguém sabe. Só Deus sabe, não é verdade? Acertou, isso mesmo. Ninguém sabe. Mas sabiam que os discípulos também, eles tinham o desejo de saber quando é que Jesus retornaria? Abra sua Bíblia em São Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e você vai ver ali os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer isso? Vamos ver? São Mateus, no capítulo 24. Este capítulo de Mateus registra o sermão profético de Jesus Cristo. Todo esse capítulo fala de sinais da volta de Jesus. E como já foi dito, Jesus também, ele não disse a data da sua volta, mas ele deixou sinais. Ele até usou uma parábola dizendo assim: quando vocês veem as árvores brotando folhas nas árvores, flores, vocês sabem que a primavera se aproxima. Então vocês devem ficar atentos também nos sinais que eu estou dando para vocês, porque quando começarem a acontecer essas coisas, vocês podem saber que o tempo se aproxima. E aí vem aquela pergunta: será que falta pouco? Será que falta muito? Quando é que Jesus vai voltar? Veja em São Mateus, então, 24. Alguém precisa de Bíblia para acompanhar os textos? Alguém necessitando da Bíblia aqui agora? É só levantar a mão, já tem pessoas preparadas para entregar. Acho que todos estão com a Bíblia, né? Irmão Juberley até correu agora. Obrigado, irmão Juberley. Todos estão com a Bíblia, ou com o celular, no aplicativo. Você pode acompanhar dessa maneira as leituras. Ah, apareceram umas mãos ali. Eu vou pedir que coloque os slides, por favor. Você está vendo aqui, olha, a cidade de Jerusalém. Eu ainda tenho desejo de ir até essa cidade. Alguém que já foi lá, em Jerusalém? Que bênção! Deve ter sido uma experiência maravilhosa, não é? Alguns que foram, com quem eu conversei, disseram assim: olha, quando eu fui a Jerusalém, parecia que eu estava em casa.
Sabe por quê? Quando a gente lê a Bíblia, né, e vê ali Jesus em Jerusalém, né, aqui, ali, Judéia, e Galiléia e outros lugares, e aí você vai lá, você se lembra do que você leu e parece que você está em casa, você está voltando, tem alguma ligação conosco, né, a cidade de Jerusalém. E os discípulos foram felizes por 3 anos e meio vivendo com Jesus, né, nesta cidade. Parece que não está funcionando aqui o passador de slides. Passou, agora foi demais até. Pode voltar, isso, nesse daí. Obrigado. Os discípulos estavam com Jesus ali em Jerusalém. É claro que não era este o templo, né? Infelizmente foi destruído no ano 70, mas Jesus estava ali com os discípulos, e os discípulos começaram a elogiar o templo, porque eles perceberam que Jesus estava triste. Vejam aqui no versículo 1 do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Se você ler os versículos anteriores, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e Jesus havia até chorado lá em cima do monte, quando ele avistou Jerusalém. Ele disse: ó Jerusalém, quantas vezes quis eu te salvar, mas vocês têm rejeitado. Então Jesus, neste momento que entrou ali em Jerusalém, ele não estava feliz, ele estava triste. Ele sabia que a cidade a qual ele tinha vindo para salvar, o estava rejeitando. E nessa tristeza de Jesus, os discípulos então tentaram animá-lo, mostrando para ele aquelas construções tão bonitas. Foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí disseram então para Jesus, né, olhem as construções. Mas Jesus, porém, lhes disse, versículo 2: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que balde de água fria, não? Jesus jogou sobre os discípulos agora. Eles querendo alegrar a Jesus, mostrar para Jesus: olha Jesus, que riqueza, que beleza. Mas Jesus vem com uma palavra tão negativa, não? Vocês estão vendo tudo isso? Eu vou dizer para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E aí os discípulos ficaram preocupados com isso, e agora eles permaneceram em silêncio até no Monte das Oliveiras. E quando chegaram ali no Monte das Oliveiras, aí eles fizeram uma pergunta para Jesus, que está aí no versículo 3. Versículo 3, eles fazem a seguinte pergunta. Bom, no Monte das Oliveiras, achavam-se agora sentados com Jesus, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando sucederão, né? Ali está escrito errado, tá bom? É futuro. Quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles ficaram interessados em saber. E quando eles fizeram essa pergunta, eles na verdade estavam fazendo 2 perguntas, porque Jesus falou a respeito do templo de Jerusalém, quando ele falou que aquelas pedras seriam derrubadas. E eles perguntaram: então, quando sucederão estas coisas? E a segunda pergunta que eles fizeram nesta mesma foi: que sinal haverá da tua vinda? Notaram? Na mente dos discípulos, eles ainda acreditavam que Jesus iria estabelecer o seu reino ali, naquela época, e então que ele assentaria num trono, e que ele dominaria então todos os povos, e que Jerusalém seria o centro do universo, e que todas as pessoas se converteriam a Deus e queriam adorar em Jerusalém. E por isso eles ficaram admirados quando Jesus disse que aquilo tudo seria destruído. E eles perguntaram: quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá da tua vinda? E Jesus então passa a lhes dar alguns sinais. E no capítulo 24, nós encontramos pelo menos 20 sinais da volta de Jesus. Como já dissemos, Jesus não deu uma data, Jesus não disse uma hora em que ele voltaria, mas ele deu sinais.
E é bom nós sabermos estes sinais. Nós não vamos ver os 20 sinais, nós vamos ver alguns sinais, e aí destes sinais nós já vamos compreender a importância dos dias em que nós estamos vivendo, ok? Jesus, ele começou dizendo para eles: não tenham medo. No versículo 6, você pode ler, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 6, não vos assusteis, ou não tenham medo, tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Eu lembro quando pequeno, ainda que eu ouvia mensagens assim sobre a volta de Jesus, eu tinha um tremor, e talvez no seu coração também haja alguma preocupação, você sinta também um tipo de medo, de ansiedade, de apreensão, porque Jesus vai voltar. Talvez o seu medo seja: será que eu estarei preparado? Talvez o seu medo seja: será que nós vamos sofrer muito antes da vinda de Jesus? Talvez o seu medo seja outro qualquer. Mas Jesus disse: não tenham medo. Essas coisas vão acontecer, elas têm que acontecer, mas não é o fim ainda. E aí Jesus continua conversando com os discípulos, e ele fala então de sinais na religião. Por exemplo, no versículo 24, você pode ler na sua Bíblia, ele diz assim: eis que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: onde se fala o nome de Deus, Deus está ali. Você já ouviu isso? E talvez até já tenha dito isso. Mas será que isso é verdade? Será que podemos ter a certeza de que onde se fala o nome de Deus, Deus está ali? Ou essa pessoa é de Deus? Eu quero te convidar a abrir, deixa marcado aí Mateus 24, volta no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. E nós vamos ler juntos aqui, Jesus mesmo respondendo esta pergunta que eu acabei de fazer: será que todo aquele que diz o nome de Deus está no caminho? Está falando coisas certas? Está falando a verdade? E lembre-se que o tema dessa semana é nada além da verdade. Vejam só, Jesus disse aqui em São Mateus 7, o versículo 21. Beleza, vamos continuar essa leitura do Mateus 7, 21, agora o 22. Muitos naquele dia, ele estava falando do dia da sua volta, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É por isso que o pastor Paulo tem sido tão enfático, em mostrar cada noite, de que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, é somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E nessa semana nós estamos estudando exatamente a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito da verdade, porque Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, e enganariam, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Você já pensou na seriedade disso? Eu posso ser enganado por alguém que faz boas coisas, que faz milagres, e que faz curas, e que faz sinais e prodígios? Lembre-se então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a importância de sabermos as palavras de Jesus. Vejam, na história nós temos algumas pessoas que conseguiram enganar. Lembram de Jim Jones? Os que têm mais de 25 anos, 30 anos, lembram desse caso? Esse senhor, certa vez, ele levantou a Bíblia diante dos seus seguidores, e ele disse assim: não olhem para isso, olhem para mim. Ele se colocou como exemplo,
E infelizmente, ele conseguiu conquistar mais de 1000 pessoas. Que ir para um outro lugar qualquer, você deve continuar vivendo normalmente, mas nunca se esqueça que os sinais estão acontecendo, então logo Jesus vai voltar. As pessoas nos dias de Noé achavam que Noé estava caducando. Noé dizia vai chover, mas nunca havia chovido. E quando então Noé entrou na arca, o anjo fechou a porta, a chuva veio, e todos aqueles que achavam que nunca iria chover, ficaram fora da arca e pereceram no dilúvio. Quando Jesus voltar, vejam que os sinais já estão se cumprindo. E talvez alguém seja tentado dizer assim, mas Jesus não vai voltar. Imagina, ele prometeu isso há 2000 anos atrás. Ele falou para os discípulos que ele voltaria. Os discípulos todos já morreram. Querido, não desanime. Jesus prometeu. E tudo que ele promete, ele cumpre. Nós vemos, Deus prometeu lá no Velho Testamento que Jesus nasceria de uma virgem. Ele veio e nasceu de uma virgem. Os profetas haviam predito que Jesus morreria no ano 34 da nossa era. Jesus morreu no ano 34 da nossa era. Os profetas haviam dito que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Jesus prometeu que depois que ele fosse ao céu, o Espírito Santo desceria sobre os discípulos, e eles seriam suas testemunhas em todos os lugares, e isso aconteceu, está registrado. Ele falou então de guerras e rumores de guerras, nós já vimos, pestes, fomes e terremotos, nós já vimos acontecer. Ele falou de falsos cristos, e nós presenciamos isso. E ele disse, quando olharem, ou quando ouvirem, ou quando verem essas coisas acontecendo, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele logo vai cumprir, então, ele vem para nos resgatar. Amém? O apóstolo Paulo, ele descreveu os últimos dias. E ele disse assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, ímpios, sem amor pela família, olha só, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E diz Paulo, afaste-se também destes. Quando você lê estes versos do apóstolo Paulo, não parece que Paulo estava descrevendo os dias que nós estamos vivendo? Não parece? E Paulo está falando de que dias? Dos últimos dias. Dos últimos dias. Nós vivemos nesta época. Nós podemos então levantar a nossa cabeça em exultação, em alegria e dizer, Senhor, se eu estou sofrendo aqui hoje, é só por um pouquinho mais, porque logo Jesus vai voltar. Logo Ele vem para nos resgatar. Os sinais se cumpriram. Veja aquele verso que nós lemos, que eu citei, né? Quando Deus olhou para a terra, Ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi isso que o levou então a trazer o dilúvio. A terra estava corrompida diante da vista de Deus, cheia de violência, e é da mesma maneira que estamos vendo hoje. E Jesus disse, assim como estavam a terra nos dias de Noé, antes do dilúvio, também estará antes da minha volta. Ele usou então esta comparação, exatamente para que nós saibamos que Ele logo vai voltar. Sabe, cada ano, mais de 1.300.000 pessoas em todo o mundo perdem a vida para a violência. Mas Jesus disse, quando virdes todas essas coisas acontecer, saber que está próximo às portas. Ele está voltando. E nós podemos exultar, erguer a nossa cabeça, porque Ele está vindo para nos buscar. Tem mais um sinal, ou dois sinais, que eu gostaria de citar antes da conclusão.
Daniel, capítulo 12, versículo 5, o profeta Daniel, ele teve várias visões, e depois ele recebeu esta instrução daquele que lhe dava a visão. Esse anjo poderoso disse: tu, porém, Daniel, encerra, ou seja, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Quer dizer, o livro de Daniel não era compreensível na sua época, e não foi compreensível por muito tempo, porque o anjo disse para ele: esse livro vai ficar fechado, selado até o tempo do fim. E aí ele diz assim: muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Hoje nós estudamos e podemos compreender o livro de Daniel, porque o que ele escreveu naquela época eram profecias que iriam acontecer, e como hoje nós olhamos Daniel, nós podemos olhar para a história, lá no passado, e ver o cumprimento de cada profecia, e nós podemos então compreender. E ele diz que quando este livro fosse compreendido, seria no tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Este é um dos sinais. Quando a Bíblia fosse compreendida, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse, que são profecias, é porque aquilo que havia sido predito ali, já teriam se cumprido, e aí nós compreendemos o que está escrito. Se falarmos de conhecimento na área tecnológica, volta um slide, por favor. Se falarmos do conhecimento na área tecnológica, você hoje com um celular na mão, quanta coisa você tem aqui, não? Você não precisa mais de ir em biblioteca. Aliás, os adolescentes e até alguns jovens hoje nem sabem mais por que precisa de biblioteca, não é? Eu lembro quando estava fazendo ensino médio, eu precisava ir na biblioteca fazer trabalhos, pesquisas. Hoje não, está tudo aqui, no celular, não precisa nem do computador mais. Como se multiplicou a ciência. E com essa multiplicação também, o acesso à verdade também está facilitado, não é verdade? Você traz hoje para a igreja, se você não trouxer a sua Bíblia, você abre seu celular, você tem ali o aplicativo da Bíblia. Você não traz o hinário para cantar, ou não consegue projetar, você abre ali, você vai ter os hinos todos ali no seu celular, através da internet. E Jesus disse o seguinte: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Este é o principal sinal da volta de Jesus. Quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, por testemunho, ou para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Será que todo mundo já conhece o evangelho? Não todo mundo, mas falta muito pouco para alcançar todas as nações. Existem lugares que são muito fechados ao evangelho, mas de alguma forma Deus tem feito maravilhas. Existe um país, do qual não posso falar porque eles a proíbem qualquer entrada do evangelho, em que a Rádio Mundial Adventista está fazendo o seguinte: ela comprou vários radinhos, que sintonizam apenas a Rádio Mundial Adventista, e então, passando por avião, eles soltam em lugares onde, é claro, não vai machucar ninguém, mas as pessoas podem ir e encontrar o radinho e ouvir a mensagem, ouvir o evangelho. Essa é uma das formas que a igreja adventista tem feito, mas outras igrejas também têm feito a sua parte, ido em busca de pregar o evangelho também a todo mundo. E Deus usa pessoas de todas as religiões para proclamar o evangelho. E haverá um momento certo em que Jesus disse: então neste momento o pastor virá e ele resgatará, separando as ovelhas dos cabritos.
Ele diz: eu tenho ovelhas em todos os apriscos, em muitos apriscos, e eu vou, no momento certo, eu vou ajuntá-las. O evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Virá o fim do quê? De toda coisa ruim que você imaginar, de toda miséria, de toda fome, de toda peste, de toda guerra, de todo desamor. E será o início do quê? Daquilo que o apóstolo Pedro falou, de um reino de justiça, um lugar onde reina a justiça. É o que eu espero. Eu sei que você espera isso também. Queridos, não sejamos enganados por nenhum falso Cristo. Nos apeguemos à palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz é a revelação da verdade de Deus para nós, para que então nós estejamos preparados para irmos morar com Ele na eternidade. Muito em breve esse acontecimento se tornará real. Amém? Você deseja nesse dia, nós não sabemos nem o dia nem a hora, na verdade, mas nós sabemos que acontecerá. Você deseja neste dia olhar para o céu, ver Jesus Cristo voltando e poder então erguer seus braços e dizer: eis aí a redenção que se aproxima. Quer fazer isso? Amém? Pode levantar a sua mão. Deus está vendo, Deus conhece seu coração. Ele vai te dar esta graça, porque não há maior desejo no coração de Deus do que a sua salvação. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, que você agora pense em Deus, que você pense na salvação, na volta de Jesus, que você entregue o seu coração a Ele. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença neste momento. É um momento especial para nós, Senhor Deus, porque vimos em Tua palavra os sinais da Sua volta, e nós sabemos com certeza de que muito em breve o Senhor vai voltar, e nós queremos estar preparados para olharmos para o céu, vermos a Tua face, e depois subirmos contigo para o céu, para a nova terra, e vivermos contigo para todo sempre. Senhor, não nos deixe nunca sermos enganados, nem por falsos cristos, nem por falsa espiritualidade, que todo o sofrimento que vemos ao nosso redor, nos lembre, Senhor Deus, de que muito em breve o Senhor vai voltar. Se em algum momento nós mesmos passarmos por dores, por sofrimentos, por dificuldades, por engano, por injustiças, tem misericórdia, Senhor Deus, nos proteja e nos guarde para o Teu reino. Aqui está, Senhor Deus, a Tua igreja, são Suas ovelhas, e o Senhor prometeu que no momento certo o Senhor virá para resgatar, para juntar todos num só rebanho, e o Senhor será o nosso pastor. Nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença neste momento, e pedimos que o Senhor nos abençoe com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.